iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje conversamos com o fráter e psicólogo transpessoal Deroni Sabe sobre a ansiedade e o sagrado. Confira! Frater Deroni, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. É uma alegria, Soror Vivian. Eu sempre fico muito contente porque a minha atuação junto à Ordem Rosa Cruz fez parte da melhor parte da minha formação filosófica, científica, mística, enfim, né? Então tudo isso é sempre uma alegria poder contribuir de alguma maneira. Obrigada. E, Frater, você pode contar um pouquinho para a gente do seu trabalho com desenvolvimento humano? Há quanto tempo atua nessa área? Bem, na verdade, eu digo que é o trabalho de uma vida, porque eu comecei a estudar as leis da natureza, a filosofia e mesmo conhecimento das tradições há 46 anos, né? Quando eu assim, conheci a Ordem Rosa Cruz, na época com autorização do pai, né, porque eu tinha 15 anos. E daí, logo em seguida, eu ganhei um curso da Universidade de Hipnose, e eu lembro que quando estávamos organizando o grupo para a formação do trabalho, na época, nós fazíamos reuniões e sentávamos em círculo, e eu já conduzia ali alguns trabalhos de hipnose e meditação conduzida, né? E aí eu entrei na época para o Banco do Brasil, tive em várias convenções também, né? E até eu me formar em psicologia. Até foi muito interessante que um ano antes, né, até de eu conhecer a Ordem, né? Eu tinha 14 anos e tive uma irmã minha, né? E ela disse assim: o que você quer ganhar de aniversário? Eu, fascinado com as viagens ao espaço, à Lua, um telescópio. Mas eu tinha um laboratóriozinho, que eu chamava de Laboratório Albert Einstein, de química e fotografia, etc. Né? 14 anos, brincadeira, né? Aí ela me trouxe não um telescópio, mas um microscópio. E aí, quando eu entrei no meu laboratório, que eu entrava sozinho, introspectivo, né? Comecei a olhar no microscópio, eu me perguntei assim, mas que força é essa que organiza o universo inteiro, cada coisa no seu lugar, no seu tempo, e quando eu olho para dentro do microscópio, eu vejo o mesmo movimento da vida. E aí eu ouvi uma voz, que eu acho que foi a primeira experiência mística que eu tive, uma voz que disse: é a consciência. Disse: pô, mas então quer dizer que não importa em que tempo esteja, o que esteja fazendo, em que lugar esteja, o que importa é a evolução da consciência. E de novo a voz: então a melhor coisa que eu posso fazer é trabalhar pela expansão da consciência. De novo a voz: então encontrei a minha missão. E me enxerguei, né? Me enxerguei assim, em atividades de autoconhecimento, me cheguei junto a 2.000 pessoas. No ano seguinte teve uma... Aí, claro, aí eu fui convidado, entrei para o Banco do Brasil, fui convidado a participar da Ordem Rosa Cruz na época, e eu entreguei para o pai: assina aqui, que é um negócio do colégio lá. Ele assinou, e eu entrei. E daí, no ano seguinte, eu estava na Convenção Mundial Rosa Cruz, na época, né? Com Ralph Lewis, né? E foi muito interessante. Bom, e aí eu me direcionei todo para a psicologia, né? Porque aquela visão foi uma definição de propósito na minha vida. Eu continuo hoje, 46 anos depois, aqui trabalhando na mesma direção, né? E então eu me formei depois em psicologia em 1987. E aí eu larguei o Banco do Brasil, decidi assim, trabalhar exclusivamente assim, com a questão da psicologia. Daí eu já estava organizando grupos e workshops, né? E em 88, um ano depois, eu fui à Índia no final do ano e fiquei lá 6 meses. Acordava às 5h30, ia praticar meditação das 6 às 7, diversos tipos. E a maior parte do tempo eu fiquei assim num trabalho de meditação, desenvolvimento em vários ashrams que eu conheci por lá, né? E, enfim, e nesse período todo
eu fui fazendo uma série de pós-graduações, abordagem holística, psicologia transpessoal, hipnose, fiz muitos cursos, neurolinguística, neurosemântica, avatar e por aí foi, né? Então, essas diversas abordagens, elas foram se somando ao que eu já conhecia. E eu vejo que sempre tem um direcionamento para a espiritualidade. Então, o que eu mais gosto é esse trabalho de ver que a nossa existência, e mais tarde eu vim fazer também algumas formações em constelações familiares, né? Então, parece que tudo isso vai completando, porque eu vejo que o ser humano é tão complexo que nós sempre temos o que aprender e reinventar até. Veja a época que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nós precisamos reinventar a nossa linguagem, a nossa forma de nos comunicar e por aí vai, né? Com certeza. E, Frater, qual que é a importância de compreender e lidar bem com a ansiedade no mundo em que vivemos? Pois é, hoje nós podemos dizer que, digamos, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente da pandemia, né, e nas quarentenas, tudo isso, a ansiedade aumentou muito. Já havia uma estatística que o povo brasileiro é um dos países mais ansiosos do mundo, chega perto de 10%. Isso falando em ansiedade grave. Porém, nós sabemos que, principalmente nesses últimos tempos, aumentou muito a ansiedade, não só a ansiedade, como os conflitos de casais, a violência doméstica, e tudo isso está relacionado com a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela é um sentimento muito relacionado com o medo, né? E ela acontece sempre que nós ficamos inquietos quanto ao futuro, né? E eu até lembro que eu lancei um livro em 1999 falando de inteligência emocional e autoestima, mas a ansiedade é uma parte importante da inteligência emocional, porque ela se relaciona com as emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, né? Tudo isso. A minha atenção, assim, tem se voltado cada vez mais para a inteligência espiritual também, né? Sim? Certo. É importante hoje, já que vamos falar justamente da relação entre a ansiedade e o sagrado, né? Mas como que a pessoa representa o tempo quando ela está ansiosa? E qual que é a importância também dessa representação? Então, assim, ó, o que acontece no momento que nós ficamos totalmente voltados para o futuro? Ficamos ansiosos com um cenário geralmente negativo, ficamos tensos, enfim, esse foco no futuro, às vezes, geralmente é 80%, calcula-se em algumas pesquisas, 80% do foco da pessoa está no futuro. Aí sobra pouca atenção para o momento presente, né? Sobra pouca atenção para o momento presente, a gente pode dizer assim que a gente fica com 10% da atenção no presente e 10% no passado. Para entender melhor isso, é bom olhar para depressão, que é quando a pessoa fica com 80% do foco no passado, é algo que ela não perdoa, é algo que ela não aceitou, é algo que ela se culpa ou se sente vítima, um trauma, né? E fica só com 10% aqui e 10% no futuro, né? Agora, qual seria a melhor representação interna do tempo para uma pessoa plenamente saudável? Seria assim, 10% da atenção para o passado, 20% da atenção para o futuro, porque o para-brisa precisa ser maior do que o retrovisor, né? E 70% no aqui e agora. E isso, qual é a diferença de estar com 70% da atenção aqui agora? Os estados, inclusive, de iluminação, de excelência, que muitos mestres falam, eles ficam muito presentes, muito atentos a cada detalhe do relacionamento, do que acontece, né? Então, assim, a pessoa está mais pronta para ter a reação mais adequada, mais ajustada à real necessidade do momento, e aonde ela vai ter muito mais probabilidade de fazer a melhor escolha a cada momento, né? Então, por isso que nós treinarmos para estarmos mais presentes é a melhor maneira de estarmos saudáveis. Por isso a atenção na respiração é tão importante. Porque eu não posso respirar depois nem antes. Quando eu respiro, imediatamente eu me conecto com como eu estou me sentindo, né?
E você pode explicar para nós, Frater Deroni, quais são os tipos de ansiedade? Pois bem, então, os tipos de ansiedade, a gente pode falar em que algumas pessoas acham que a ansiedade é uma coisa ruim, necessariamente ruim, não é bem assim. Existe a ansiedade natural. O que é essa ansiedade natural? É aquele instinto de preservação que se manifesta quando estamos diante de perigos reais, né? Então, é um medo que, mais do que um medo, é um cuidado, uma atenção ligada, inclusive, ao nosso amor próprio, né? Ou seja, é com a ansiedade natural que nós percebemos os perigos e percebemos também quando nós precisamos nos preparar para algo no futuro. Você imagine que se você me encontrasse na rua e com uma câmera e dissesse assim, agora uma entrevista aqui, sem eu ter me preparado, ia ficar ansioso, o coração ia sair pela boca. Mas assim, com o tempo, a gente se prepara, a gente dá conta das coisas, então ela é fundamental. Agora, a ansiedade que a maior parte das pessoas se refere é aquela ansiedade patológica, ansiedade tóxica, e ela se torna tóxica quando nós perdemos o controle da situação, o nosso pensamento fica, vamos dizer assim, desgovernado, né? E nós ficamos, então, numa situação, vamos dizer assim, sem controle. As preocupações, a tendência é nos catastrofizar, imaginar uma catástrofe, algo sempre catástrofe, né? Algo que vai acontecer. É um nível de generalização, de inquietação, de angústia, de apreensões, de se sentir ameaçado, né? Então, é uma certa profetização negativa, e a gente sabe que a gente acaba fazendo com que aquilo que nós profetizamos se realize, né? Então, é uma coisa assim de muita incerteza, e a pessoa normalmente vai se colocar no lugar de vítima, não posso, não adianta, é um pavor que muitas vezes é intenso, ela se identifica com o problema, né? E tudo isso torna difícil, né? Claro que isso no corpo, como é que isso se manifesta? Se manifesta através de, como eu falei, o coração parece que vai sair pela boca, a respiração fica também afetada, a taquicardia, os pés e as mãos ficam frios, né? Há uma tensão, uma inquietude, tremores, às vezes formigamento, enfim, é todo esse processo. Agora, existe depois, né, um outro tipo, né, quando se fala em tipos de ansiedade, preciso lembrar que a ansiedade às vezes é generalizada, a pessoa fica tensa e não sabe, é como saber que o galo cantou e não sabe aonde, né? Não sabe aonde, mas ela sente aquele aperto, aquela coisa, ela sabe que algo está errado. Agora, tem as ansiedades também que são específicas, né? E a ansiedade específica é quando ela tem algo que incomoda. Então, tem gente que está ligado às fobias, como algo, por exemplo, medo de voar. Tem pessoas que têm, já tratei pessoas até, que quando entravam num carro, ficavam, ou num ônibus, né? Ficavam, assim, numa situação de muito ansiosas, lugares fechados. Outras pessoas têm muito medo, por exemplo, de se apresentar em público, de se expor, ou de situações específicas, né? Mas daí, assim, a ansiedade, ela tem essas formas próprias. Agora, existe também uma coisa que vamos falar depois, que é a ansiedade sagrada, né? Isso é um assunto muito interessante. Isso, na verdade, essa até a minha próxima pergunta. O que você pode, então, explicar para a gente, Frater, a respeito, né, do que é essa ansiedade sagrada? Então, a ansiedade sagrada eu diria assim, numa linguagem mais até mística, é um impulso do nosso eu interior em busca de uma melhoria contínua, né? Sempre em busca de autoconhecimento, onde a pessoa sente uma necessidade maior, assim, do que a média, de encontrar um sentido da vida, um propósito, né? E ela se preocupa em saber da onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos. E aí a pessoa vai ter uma série de preocupações ligadas às grandes questões da vida, né? Como é que, com a finitude da existência, com a transcendência, com a própria consciência cósmica. E
Nessa medida, então, que a gente reconhece o sagrado em nossa vida, como o Frater estava comentando, isso nos ajuda a superarmos a nossa ansiedade tóxica? Sim, exatamente. O que acontece é que quando a pessoa não dá atenção a esse seu sentido sagrado, ao seu eu interior, vamos dizer assim, daí a ansiedade ela tende a aumentar. Eu verifico isso muito claramente, né? Que com clientes que não dão atenção à espiritualidade, daí a ansiedade parece que toma um vulto muito maior. Mas por que é importante assim a pessoa desenvolver essa a conexão com o sagrado, essa consciência do sagrado? Porque daí ela se dá conta, né? Ela se dá conta que ela faz parte de um todo maior, ela se dá conta que existem leis naturais, ela se dá conta da impermanência também, ela percebe que ela é parte de um processo que também tudo muda, né? Então, nesse sentido, a gente percebe que a pessoa que dá mais atenção ao sagrado, ela tem mais fé também, né? Então, nesse sentido, a fé, nós podemos entender que é um fator que estimula a tranquilidade nas pessoas? Sim, porque a ansiedade, a gente pode dizer que é uma forma de fé, né? Só que é uma fé focada no negativo, num panorama negativo, num cenário negativo, no medo, né? Então, neurologicamente, é um tanto parecido, só que a fé, quando é uma fé de ordem assim espiritual, ela foca na esperança, ela foca em renovação, ela foca numa existência com maior significado, né? Então, a fé é quando a gente acredita em algo positivo, mesmo que a gente não tenha essa manifestação. Vamos dar um exemplo assim, Nelson Mandela, mesmo preso, né? Ele tinha uma fé em algo que vinha do futuro, né? Tanto é que ele foi se preparando para aquilo, né? E tanto é que depois teve um papel fundamental assim na paz na África, né? Então, Gandhi também é outro exemplo de uma pessoa que tinha uma fé extraordinária, né? Então, quando a pessoa tem essa fé, isso aumenta o seu sentido mais ligado à espiritualidade e neutraliza as preocupações com as pequenas coisas, né? Que, né, tem até aquela historinha que uma vez eu contei, né, que diz que perguntaram a um homem muito sereno, muito tranquilo, qual é o segredo da sua serenidade? Ele disse, eu vivo segundo dois princípios. O primeiro é não te aborreça com as pequenas coisas. E qual é o segundo? Todas as coisas são pequenas, né? Então, a maneira com que a gente olha muda, né? Muda o foco, o jeito que a gente olha, nossa maneira de perceber as coisas, né? E a fé, a gente sabe que na medida que a gente aprende a confiar na gente mesmo, e até a fé como uma referência, nós vamos construindo uma convicção, que daí nós vamos, digamos, tendo aquela convicção com base na própria experiência, né? O Frater agora há pouco falou, né? Nós falamos sobre ansiedade sagrada, sobre ansiedade tóxica, né? Mas de que maneira o sagrado pode auxiliar nessa sensação de angústia? A fé ela vai estimular a nossa tranquilidade na medida que nos faz acreditar mais em nós mesmos, nos reconectar com a essência, em um propósito maior. E aí você me pergunta, né, se a sensação de angústia, né, as maiores angústias que nós temos está ligada à ilusão da separatividade. O Pierre Weil falava muito nisso, né? E nós nos imaginarmos separados como não tendo nada a ver com nada, quando na verdade nós estamos todos ligados, né? E o que acontece com outro ser humano do outro lado do mundo me afeta de alguma maneira, sim, né? Então a percepção do sagrado nos mostra que tudo está ligado a tudo, que também existe uma impermanência, né? E que assim nós podemos acreditar que as noites escuras da nossa alma, né, têm o seu tempo de se transformar na aurora dourada, quando nós temos a postura adequada, alinhada, né? Que os invernos também tendem a ir para a primavera, ou seja, a esperança ela fica implícita nesse processo, quando então
nós nos conectamos com a ansiedade sagrada, né? E que dicas o Frater tem para neutralizar a ansiedade e fortalecer o nosso equilíbrio emocional? Bom, então, o que nós recomendamos? Bom, tem uma série de dicas. Primeira coisa é cultivar um hábito de estarmos presentes o tempo todo, né? De perceber, claro, o passado como as referências que nós temos na nossa existência, mas também focar o futuro de uma maneira assim conectada, buscando princípios, propósitos, essas relações que nós temos com os valores, né? E também procurar cuidar da alimentação, das coisas básicas, né? De um sono de qualidade, procurar também, digamos assim, lembrar que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que inspira e alimenta o espírito, né? Então eu vejo isso como grande importância. E cada vez mais tem estudos a respeito da medicina psicossomática, nos mostrando que o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas relações, tudo isso vai trabalhar a ansiedade. Então não é uma questão apenas de um medo específico, mas de trabalhar o todo. É como fortalecer o nosso sistema imunológico de uma maneira geral. E para isso podemos fazer muitas coisas, nos movimentar, tomar sol, ou seja, quanto mais nós vivermos em harmonia com as leis naturais, mais então, naturalmente, vamos lidar com mais tranquilidade. Tá? E tem muitas coisas que pode se fazer, né? Cuidar do sono, tem os chás, a natureza, cuidar também com os alimentos, assim, muito industrializados, o açúcar, refrigerante, enfim. É todo um cuidado global que se reflete, então, na nossa tranquilidade, porque aí nos sentimos seguros. Né? E em meio a essa pandemia, né, com a atual situação da saúde no mundo, a ansiedade também, a gente, né, como o Frater mesmo falou no começo da entrevista, ela está presente. Se conectar com o sagrado nesse momento, de que maneira ele pode nos ajudar? Então, eu acho que justamente nos lembrando, eu falei há pouco, né, eu acho que adiantei um pouco o assunto, né, questão do sistema imunológico, né, porque lembrar que o sistema imunológico não é só uma questão de uma vitamina D, que é muito bom, né, não é só uma questão de manter a nossa estrutura física, mas essa estrutura mental e emocional, e estar atento aos propósitos, não apenas de uma vida inteira, mas os propósitos de cada dia, viver cada dia na sua inteireza, né? Então, eu acho que para isso também é muito importante a prática da meditação. Algumas práticas, como dormir em horas adequadas, né? A meditação, a reflexão, boas leituras, se a gente cuidar um pouco o foco também, para a gente não ficar excessivamente preocupado com questões, né, porque existe na mídia uma tendência de nos puxar muito para o aspecto negativo, né? Enquanto que a gente pode também focar, puxa, quanta gente está se recuperando, está se melhorando, né? Então, isso é algo que muitas pessoas não se dão conta, que nós temos uma ecologia interior também, né? E essa ecologia interior, ela é a sintonia do que eu penso com o que eu sinto, com o que eu, de alguma forma, também falo e faço. Então, a consciência das palavras. Então, as coisas que eu recomendo, é claro que eu trabalho com hipnose, eu trabalho com neurosemântica, trabalho com a psicologia transpessoal, e eu procuro auxiliar as pessoas a se conectar com essas práticas, né? Porque isso ajuda bastante também. Eu até comentei contigo, né, que eu tenho um e-book que eu desenvolvi de 36 páginas, onde dá 24 recomendações que a gente pode ter para cuidar da ansiedade. E eu dei uma resumida rápida, assim, né? Mas eu desenvolvi até, inclusive, um curso onde são 57 vídeos que trabalham múltiplos aspectos, assim, de ansiedade. Meus são 30 e outros 27, assim, com outros profissionais. Então, na verdade,
considerando que a ansiedade está ligada ao medo, é o cuidado conosco em todos os aspectos da vida, né? Sim. E se a gente olhar agora por outro lado, né? A ansiedade, ela pode colaborar para a prática mística? E ela pode ser, então, um fator positivo nesse sentido de autoconhecimento? Você vê que eu contei uma experiência bem no início com o telescópio, que eu acabei ganhando um microscópio, né? E aí, naquele momento, com 14 anos, me veio a preocupação. Para que eu nasci? Qual é o sentido e o propósito da vida? Isso é uma manifestação da ansiedade sagrada, né? Então, na verdade, quando nós nos conectamos com a essência e o significado de tudo, realmente isso nos ajuda. Eu me lembro que na minha adolescência tinha uma história, e teve um filme, teve um livro, é Fernão Capelo Gaivota, em que ele queria voar sempre mais alto, desenvolver novas habilidades, né? Na época eu fiquei muito impressionado com aquilo, até quando eu assisti o filme no cinema, parece que eu me senti saindo do corpo, foi uma coisa que parecia que eu estava no universo inteiro. Aí eu disse assim, essa não é uma história, é a história onde cabem todas as histórias, porque é a história do espírito humano na sua evolução, né? Então, com certeza, essa busca de querer saber um pouco mais, de querer saber de onde vemos, até tem um jeito engraçado do Woody Allen costuma dizer assim, que são 4 as perguntas mais importantes da humanidade: de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou e o que nós vamos jantar hoje à noite. É uma forma de dizer que a gente tem que dar atenção também às coisas mais básicas, senão não tem como ter energia para as grandes questões da vida, né? Sim. E sobre os nossos propósitos? Eles são importantes? Como que eles se encaixam nesse processo também entre, né, a ansiedade e a nossa relação com o sagrado? Então, justamente, né, quando lá um adolescente ele pensa, o que eu vim fazer aqui, né? O que eu estou fazendo, isso, vamos dizer assim, que dá a linha, o fio da meada, né? Para onde a gente pode voltar à nossa origem através do labirinto, né? Dizem que o príncipe Teseu, ele entrou no labirinto com um fio, né, onde ele ligou lá no início do labirinto, e quando ele enfrentou o Minotauro, depois ele procurou novamente o fio da meada para voltar. E nós temos que ter na nossa vida, a mitologia nos ensina muita coisa, esse fio da meada, que nos dá a noção de clareza, de relevância e realmente nos ajuda a perceber o que estamos fazendo aqui, né? E isso organiza tudo, porque isso atua na nossa identidade, que atua sobre as nossas capacidades, isso vai para os nossos comportamentos e acaba afetando o nosso ambiente. Mas a essência de tudo é quem nós somos. Sim. E, Frater, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo dessa nossa relação, então, de hoje sobre ansiedade e o sagrado? Pois é. Então, eu vejo assim que um pensamento que vem do povo estoico, né, que são filósofos na época de Jesus, mais ou menos, e eles costumavam pedir a um sagrado poder divino que eles pediam assim, que pedimos ao poder superior que nos traga força para mudar o que pode ser mudado, serenidade, força para mudar o que nos cabe mudar, na verdade, né? E serenidade para aceitar o que não nos cabe mudar, e sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra e aplicá-los de uma forma sábia à nossa vida, né? Eu acho que isso, hoje em dia, se a gente puder reduzir o conflito de não querer ficar mudando ou se importando demais com o que a gente não pode mudar, a gente já simplifica bastante as coisas. Tá? Então, é isso que eu desejo. Eu desejo que nós nos tornemos cada vez mais a transformação que desejamos para o mundo, como o Gandhi costumava dizer. Agradeço pela oportunidade e admirarei sempre esse trabalho que vocês, que todos nós fazemos, né? Mas que a Ordem Rosa Cruz faz, né? E agradeço pela oportunidade, estou à disposição para outros momentos que for necessário. Imagina, Frater, somos nós que agradecemos, né? Muito obrigada. Eu agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morte.org.br
É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!